O Ministério da Saúde confirmou a primeira infecção pelo novo coronavírus no país. Foi um homem de 61 anos. O Maranhão registrou nesse domingo a primeira morte por Covid-19. 4.530 casos de Covid. 271 pessoas morreram. A rede pública de saúde beira o colapso. No fim de abril, o Sistema Público de Saúde chegou a ter 100% dos leitos de UTI ocupados em São Luís. As pessoas se deslocam pelas avenidas. Se não há pessoas se deslocando nas avenidas, significa dizer que nós temos regiões inteiras da cidade com uma taxa de isolamento nunca antes experimentada no Brasil. Ficam suspensas pelos próximos 15 dias atividades de serviços não essenciais. Parecia que o país tinha superado um limite inalcançável, 100 mil mortos. Hoje são 500 mil, 500 mil de vidas brasileiras perdidas. No começo da noite, não tem mais a pressa de quem sai do trabalho. Acabou a grande circulação de carros disputando espaço. Avenidas e praças desertas. Um silêncio estranho, uma calma sem paz. Todo maranhense de nascimento ou de coração nesta época do ano já espera ansioso pela temporada junina, é ou não é? Todo mundo já estava vivenciando o clima de São João com os preparativos dos grupos, mas neste ano, por causa de toda essa pandemia, o clima é de muita saudade. Se não falha a memória, foi dia 14 de março. E quando foi exatamente no dia 17, o vírus se alastrou Brasil afora, mundo afora, e tivemos que cancelar todas as nossas programações. E de modo que foi um pânico muito grande, né? Muita gente se contaminando. Eu, graças a Deus, não tive nenhum problema até então, mas tivemos pessoas que fazem parte do batalhão, pessoas da família também que tiveram essa contaminação, e de modo que não deixou de ser extremamente assustador para todos nós. A gente recebeu a informação de que o Maranhão já estava dentro desse cenário e que a gente já tinha pessoas contaminadas e que tudo teria que parar, né? E foi uma correria, logo em seguida veio o lockdown, que nós fomos um dos primeiros estados a entrar em lockdown. E aí veio aquele sentimento de como vamos fazer para continuar, né? O que fazer para continuar, já que não podemos nos reunir. E toda a atividade do boi, ela em si já é uma reunião, já é uma aglomeração, já nada é sozinho, né? Tudo é coletivo. Então a gente teve que se reunir de alguma forma para entender o que fazer. A gente realmente entrou na perspectiva de não encontrar ninguém. O barracão do boi é um lugar onde as pessoas vêm, como é que eu posso dizer, diariamente. É uma atividade cotidiana. Dizer assim, eu não vou na sede só quando tem alguma coisa. As pessoas que moram aqui por perto, vou lá no barracão, vou ver como é que tá as coisas, eu vou ver São João. Tem muito isso, as pessoas dizem, eu vou ver São João. E aí a gente teve que conversar com as pessoas e explicar para elas que elas não poderiam vir, né? Que elas não poderiam vir porque quando um vem, o outro vem, ou então combina 2, 3 para vir. E aí a gente, e até para uma proteção, porque Nadir mora aqui, né? Então ela não poderia ficar recebendo visitas e tudo mais. E aí a gente conversou pelo grupo do WhatsApp, explicou, né? Eu praticamente me encarreguei dessa função de recolher o máximo de informação que a gente poderia conseguir e para orientar as pessoas, orientar de como se proteger, orientar de como proteger sua família, como evitar lugares. Graças a Deus a Liberdade é um bairro que a gente consegue fazer quase tudo aqui dentro, então eu acho que isso nos ajudou muito a nos proteger, a ter um impacto menor. Em março de 2020 a gente tinha retomado as oficinas, sempre em março que a gente começa com as oficinas do Capuriá.
A gente tinha iniciado as oficinas e aí a gente acho que fez um dia e eu não lembro se na próxima segunda-feira a gente conseguiu fazer. Eu sei que não demorou, a gente suspendeu. E aí a gente ficou naquela angústia, né? O que a gente vai fazer e tal. Eu falei, vamos fazer live no Instagram, né? Nesse momento, compartilhar essa atividade com as pessoas. Organizar. Só que você vai ter que achar o seu quadril, que não é igual ao meu, não é igual ao de mim, nunca vai ser igual ao de Ares. Então a gente vai ter que se achar nesse processo. E a gente vai se deslocando com esse quadril já rebolando. O que fazer, como fazer, vivenciando esse acontecimento de tamanha espanto e pânico para todos nós. Mas a Maioba não pode parar, nós temos esse lema, né, desde a época do meu pai, a Maioba não para, nós fazemos o boi para fazer a alegria do povo. Minha cabeça de produtora ficou pensando, né, em como esses bois tão tradicionais, parados, com tanta gente envolvida nisso, sem poder fazer nada. O que a gente pode fazer? Vamos trabalhar conhecimento. E aí eu pensei numa live de bate-papo, que era um encontro entre essas duas pessoas, Nadir e Regina, Cláudia Regina, falando sobre as atividades, né, do boi, a gestão feminina delas e como a gente ia fazer isso. Vamos fazer online, vamos fazer uma live no Instagram, eu posso mediar. E foi meio assim, vamos fazer alguma coisa só para não ficar parado. Acaba que se criou uma live chamada Papo de Mestre. A primeira foi na sede do Boi de Leonardo. Fiz com elas duas, fiquei intermediando, transmitindo no Instagram com um celular e um fone de ouvido. E assim, foi muito legal, a galera interagiu, deu muita gente acompanhando. Aproximando o período junino, e eu fui chamado pelo pessoal da Mirante para fazer, eu já havia feito uma live no Instagram da Maioba. E aí deu uma repercussão boa, aí fomos chamados pelo pessoal da Mirante para fazer uma parceria e fazer uma grande live. E nós concordamos plenamente, e de modo que foi um sucesso, né? Além até do que a gente imaginou, com mais de 50 mil acessos diretos. E para nós foi prazeroso, mas também foi uma surpresa. A gente não imaginava que chegaríamos a tanto, né? Que tivéssemos tanto adesão da sociedade com a nossa Maioba. A trincheira da Maioba, até no dia de morrer. E para mostrar. Quando começou a chegar assim no meio de maio, a gente percebeu que realmente, de fato, a gente não ia voltar, não ia ter São João. A gente começou a pensar em fazer uma live, né? Uma live mais robusta, digamos assim. Né? Que até então uma live no Instagram é bem simples, né? Tu pega teu celular, coloca ali e abre, né? Pra fazer. Dizendo aqui, não chore, Leras, vai passar, tudo vai passar, esse momento vai passar e a gente vai poder de novo estar juntinho dançando nosso cacuriá. E aí agora eu queria dizer para vocês, sabe de onde vem o cacuriá? O lockdown foi o choque, né? Mas assim, já havia-se uma discussão de não poder se reunir, não poder. Suspenso todas as festas, todas as atividades externas, eventos, não sei o quê. Quando fala em evento, a gente entra nessa categoria. Por mais que seja uma atividade cultural interna, a gente entra na categoria de evento. Então, se eventos estão proibidos, as atividades do boi automaticamente estão proibidas. E aí, isso começou, né, nos trazer para a realidade e nos fazer pensar em como se mexer, como vamos mexer. Por quê? Tem um outro efeito, ficar parado sem nenhuma atividade, isso faz as pessoas dispersarem, as pessoas se afastarem,
problemas psicológicos começam a ser desenvolvidos, né? A saúde mental começa a ficar comprometida. E tem muita gente que vê a atividade cultural como um escape, um momento de confraternizar, de encontrar pessoas, né? De tudo isso. E, a partir daí, a gente começou a ver as possibilidades de registros e transmissões dos rituais. De como aquilo que a gente não poderia parar, que teria que ser feito, só que a gente tinha que pensar como fazer, a história da forma reduzida, que nós reduzimos assim Nós fizemos o ensaio de abertura da temporada, Sábado de Aleluia, com 4 pessoas. Isso não foi uma redução, isso foi não sei, assim, foi o zero. Nós fomos uma porcentagem de 0, alguma coisa diante da quantidade de pessoas, que se eu levar em consideração só os brincantes do boi, no universo de 150 pessoas, eu faço o mesmo batizado com 4, eu estou muito fora da realidade que é. Mas fizemos, então fizemos um ensaio com 4 pessoas, eu não transmiti, que na verdade não foi um ensaio como o tradicional, que dura uma noite inteira, nós fizemos uns 40 minutos de toque, né, de pedir a permissão a São João para abrir a temporada, e a gente fez uns registros fotográficos, até que foi com a Luísa Fernandes, que é estudante de mestrado em música, e acaba que veio para o Maranhão estudar a música, e caiu no ano da pandemia e mexeu tudo, mas foi um encontro que a pandemia nos deu, um encontro positivo que a pandemia nos deu, né? Que ela virou nossa parceira e hoje é responsável pela maioria dos nossos trabalhos audiovisuais, estão pela mão dela. E aí ela registrou, fez algumas fotos, e o que a gente fez? A gente compartilhou. Mas nesse período a gente também trabalhando o que fazer na véspera de São João. Nós temos o ritual de fazer o batismo do boi. Isso não pode passar em branco, porque tem um ato cultural, mas paralelo a isso tem um ato religioso. E a gente também procura cumprir à risca. E aí surgiu a ideia, por que não fazermos, né, uma louvação a São João após o batizado? Como assim? Cara, aí eu fui fazer uma visita na casa da minha filha, que mora aqui próximo. Estou lá, bati no portão e tudo, aguardando ela vir abrir o portão, e passa uma romaria. O padre numa caminhonete aberta, um sonzinho, falando, e 2 ou 3 carros acompanhando. E ali veio o estalo. Digo, cara, a gente pode fazer isso após o batizado, né? Criar uma alternativa, pega um carro de som e aí a gente fazer o cortejo nas ruas de São Luís, dando as boas-vindas ao São João e pedindo também bênçãos para ele, né, fazer com que a gente, né, seja imunizado mesmo sem a vacina desse vírus, etc. E aí eu fui passando a informação para um, para outro, poxa, cara, que legal, que ideia fantástica e tudo. Eu digo, mas isso aí tem custo. Sabe, foi surreal. Foi um sentimento que eu ainda não tinha experimentado. Essa coisa de dizer não para alguém que vem todo ano, assiste a vela de joelho acendendo sua vela, assiste a reza, e eu dizer que você não vai lá. Sabe, eu não sei não sei dizer assim o quanto isso chegou do outro lado, como foi que chegou. Mas para mim foi uma sensação bem ruim, bem difícil, foi um momento bem difícil. Eu passei uma semana dizendo não para as pessoas. E tinha que escolher algumas pessoas, eu tinha que autorizar a vir. Entendeu? Algumas eu tinha que autorizar e outras eu tinha que negar. E as mais idosas eu tinha que negar todas. A gente tomou maior cuidado, a gente mudou o horário, estrategicamente mudamos o horário para as pessoas que vêm em visitação não chegar a tempo, né? Teve isso. Eu não fiz fly de casa aberta, não, fiz fly de vou transmitir, né? Não dei a entender nem que ia ser aqui no barracão. Claro que ia ser. Quem acompanha o Bolha Flá sabe que ia acontecer aqui. Mas tudo o fly saiu tipo 2 dias antes só. Estrategicamente, quanto menos pessoas olhar, menos pessoas vão aparecer. A galera do vídeo tem um jeito de fazer, né? E aí o ritual, ele tem um outro jeito de acontecer. Então,
Você não vai, eu não posso colocar uma câmera embaixo do altar, de frente com uma pessoa debaixo de quem está rezando, porque isso atrapalha ela, a concentração dela, né? Como é que você vai microfonar todo mundo? Não dá. É muita gente, ou é pouca gente, ou vaza muito som, porque tem uma comunidade inteira, e tem foguete, tem não sei o quê, e estoura o áudio, porque tem foguete. Então foram coisas que a gente foi aprendendo. Eu agradeço muito, assim, encontrei muita gente legal, muita gente disposta. As primeiras transmissões eu não gastei quase nada de grana, porque no ano passado. Não gastei quase nada, eu tive a Luísa, o Adriano, vieram com seus computadores, suas câmeras. Teve a galera que trabalha com o Joan, que é do Museu de Audiovisual, uma van, e ele veio com equipamentos profissionais, com aquelas câmeras de cinema, o negócio todo. Ó, a gente não tem estrutura para transmitir, mas a gente tem estrutura para registrar. E aí eu digo, claro, eu quero o registro, depois eu arranjo quem edite, depois eu jogo no YouTube. E aí ele veio, com muita, se disponibilizou. Então o batizado de 2020, ele foi todo captado em som, teve iluminação artística, porque a gente teve Careca Iluminação, que é daqui do bairro, que veio e botou, e, sabe, decorou o negócio e tudo. Então eu encontrei muitos amigos e parceiros nessa estrada, que toparam, que acharam interessante fazer essas coisas. E a gente conseguiu um material muito interessante do batizado. Aí o que eu fiz com os brincantes? O que a gente fez? Todos os brincantes poderiam vir na sede, né? Claro que avisando antes para não vir todo mundo junto, pegar suas indumentárias e levar para casa. Vestir em casa, porque o que eles usam no corpo normalmente fica com eles, mas os maiores, né? Chapéus, capacetes maiores, podia vir pegar e levar para casa e organizar em casa, seu altar, se tiver uma imagem de São João, São Benedito, Santo Antônio, organiza, acende tua vela, liga no YouTube. Boa noite, gente. Nós já estamos aí no ar há alguns minutos no Instagram. O YouTube tá ok já, gente? Facebook. Então estamos no ar com todas as redes. O Boi da Floresta. Eu canto e balanço e animo meu pessoal. Isso é Bumba Boi da Floresta que nasceu na capital. Foi uma forma que a gente conseguiu de amenizar o sentimento da ausência. Porque para nós que somos brincantes do boi, que somos devotos de São João, não estar num batizado é uma falta gravíssima para nós. Não porque o boi me obriga a estar, mas o meu sentimento de compromisso, a minha fé, a minha devoção, é uma lacuna nesse espaço, eu não estar participando desse momento. Eu fui falar com um rapaz que trabalha conosco no período de São João, um carro de som grande, acho que vocês conhecem, né? Quando a gente trabalha aí no período de São João, ele nos acompanha direto. Aí eu falei, Alfredo, rapaz, eu tenho um pensamento, já conversei com o grupo, todo mundo concordou e tudo, mas eu queria saber qual é o preço do teu carro para a gente fazer esse percurso. Não, é o preço de uma noitada. Cara, mas é jogo rápido. Não, mas é o preço de uma noitada, porque eu sei como é a maioba e tudo. Mas para isso a gente precisaria de ter, né, a autorização, né, da OMS, a autorização da Secretaria de Saúde e a autorização, né, da polícia, né, no caso, o secretário de Segurança, né, nos ajudar nessa questão, porque de repente tem aqueles mais exaltados e quer tomar uma cervejinha, que eu digo, não, desde que não haja aglomeração não terá nenhum problema, mas eu mando a viatura aí para dar esse suporte para vocês. Cara, foi um rio de felicidade. E aí eu comecei a passar a informação para o pessoal, digo, olha, e aí, vai ter o batizado? Vai, fizemos o batizado, né, obedecendo todos os critérios, né, que era determinado pela OMS, usando máscara, distanciamento e tudo.
e fizemos o ritual religioso. E preparamos o carro para fazer o cortejo pelas principais ruas e avenidas da cidade, levando alegria também para o povo, etc. E foi algo assim extremamente, né, que não dá para expressar tanta emoção e tanta felicidade. E houve um congestionamento aqui incrível, muito carro, milhares de carros. Daqui para Forquilha, daqui para o Mocojutuba, era engarrafamento, coisa de louco, que nem na festa maior, que é a nossa festa de encerramento na Borda do Boi, nunca teve um engarrafamento de tal natureza. Quando nós passamos ali pela Liberdade, aí numa das ruas lá, para chegar na via principal, uma senhora correndo e deixou a sandália e saiu do pé e ela não sabia se pegava a sandália ou se aproximava para olhar, né, a nossa passagem, e ela chorando com aquela alegria. Cara, foi algo assim que mexeu comigo de uma forma assim tão profunda, que é algo maravilhoso que eu vou levar comigo quando o Papai do Céu me chamar para o outro plano. Então a gente troca de figurino com uma média de 5 anos. E aí a gente tinha trocado o figurino e a gente estava um pouco, né, foi um pouco decepcionante assim, porque aquele figurino estava novo e ainda ia para a rua aparecer, ainda formar de novo a identidade do Cacuriá, já que ele teve uma mudança significativa para o anterior, né, para trazer essa coisa de volta. E aí foi um pouco, assim, decepcionante, né? E também foi decepcionante ter que admitir que não ia ter São João, porque querendo ou não, para o Grupo Laborarte, que agora esse ano de 2022 completa 50 anos, o carro-chefe é o Cacuriá de Dona Teté. Isso quer dizer em movimentação também financeira, né? Porque mais que a gente pense nos envolvidos, mas tem uma casa, né? Para um grupo de cultura ter uma casa grande como a que a gente tem, é dispendioso. Né? É dispendioso, tem manutenção da casa, tem manutenção de telhado, a gente sempre dá manutenção do telhado, é um casarão colonial, então tudo que quebra dá um pouquinho mais de trabalho para reformar, então é dispendioso. Então essa coisa de ter sempre a oficina e parte do recurso das apresentações ficarem para manutenção da casa, faz falta, né? Aí é um grupo de cultura que está sempre organizado, então a gente tem contador, a gente tem secretário, então tudo isso é um custo mensal e a gente, no momento de pandemia, não ia só simplesmente também se desfazer das pessoas, né? Paralelo a isso, o trabalho de assistência social com a CUFA, distribuindo cesta, fazendo cadastro, visitando gente. Eu particularmente trabalhei na rua, na pandemia, eu estava na rua, indo nas casas, fazendo cadastro do povo, visitando as mães, conhecendo famílias em situações precárias e graças a Deus a gente conseguiu ajudar muitos, ainda tem muita gente, mas a gente conseguiu ajudar uma boa parte. E os bois, assim, não falo só pelo Boi da Floresta, mas as casas de cultura aqui na Liberdade viraram um lugar de eixo, né, de apoio. E aí a gente associou diversos outros trabalhos que não é o nosso métier, mas que a gente acabou absorvendo por uma necessidade da comunidade. Nos últimos meses, esta cena tem se repetido com muita frequência em todos os estados brasileiros. O Maranhão não foge à regra. Filas intermináveis em frente às agências da Caixa. No semblante de cada pessoa dá para notar a apreensão que se mistura com o cansaço por longas horas de espera. São brasileiros em busca do famoso auxílio emergencial. A gente trabalha muito com gente que é como que eu posso dizer, de baixa renda. Então, a gente estava com um projeto no período na casa e a gente distribuiu para os alunos desse projeto e também para pessoas do grupo que passaram dificuldade, que às vezes trabalham com bico e que quando estava tudo fechado não estava tendo bico, né? Porque as pessoas estavam com medo. Teve gente. Teve uma pessoa do grupo que ficou numa situação bem difícil. Alguém foi visitar ele, uma outra pessoa do Cacuriá foi visitar ele, um outro integrante, viu que ele estava numa situação difícil, mobilizou todo mundo do grupo, né? A gente conseguiu fazer uma arrecadação para ele. Também teve um outro companheiro nosso que tinha um filho que estava doente, a gente também fez a mobilização, já foi a ex-dançarina do Cacuriá. Então aí isso vai, é uma família, né, que vai ficando também, né? Tem esse outro aspecto, a cultura. Não é, ninguém está fazendo cultura aqui no Maranhão para enriquecer, mas também eu acho que para se cuidar, né? Para se cuidar.
para cuidar um do outro. Lá, nos anos 90, a Maioba, para poder conciliar o nosso calendário, era uma loucura. Hoje não tem mais quem contrate, não tem mais aquele arraial da comunidade. É o arraial organizado pelo governo do estado e prefeitura. Germinou de grupos e a Maioba, que tinha 20 brincadas, hoje tem 8, 10 no governo do estado. Como é que eu vou sustentar a Maioba com 8, 10 brincadas? E a gente não tem alternativa de outro mercado. Então se tornou difícil para nós. Essa questão é uma questão que eu já conversei com o secretário de Cultura do Estado, já conversei com outras pessoas influentes, mas não tem alternativa. A concepção deles é que, contratando o grupo 6 brincadas, 10 brincadas, é a responsabilidade dele. E nós que trabalhamos o ano inteiro, como é que eu vou pagar luz, como é que eu vou pagar manutenção de roupa, como é que eu vou pagar água, limpeza e etc, etc. Como, gente? Cadê a receita? Como é que você vai viver sem receita? Quem vai pagar a tua água, quem vai comprar, né, o teu calçado, quem vai comprar o teu material de higiene para o dia a dia, como é que você vai para o trabalho, está com problema de vista, como eu estou, como é que precisa trocar o óculos, como é que você vai trocar se não tiver receita? Não é assim que funciona? No Bumba Boi não é diferente, no Cacuriá, etc, tal, não é diferente. Nós temos uma vida ativa e a hora que o governo precisa, a hora que o fulano precisa, nós temos que estar bem. O universo audiovisual é um universo caro, gente. Assim, comparado ao que a gente trabalha aqui, é um universo caro. Porque imaginem que eu queria muito transmitir o batizado numa estrutura melhor de transmissão, né? E aí a gente queria uma internet para cá, que é um lugar mais baixo, então o sinal de internet não é tão bom. Então foi uma pesquisa louca, assim, teve gente para oferecer um dia de internet a R$1.000, né? Para fazer um upload da transmissão, R$1.000 por 2 horas de transmissão, né? Aí eu, totalmente fora da nossa realidade, muito fora da nossa realidade mesmo. E equipamentos, como é que vai ser? Câmeras, que tipo de câmeras? Aí a pessoa vem e olha para cá e diz, olha, vai ser de noite, precisa de uma iluminação. Uma iluminação que não só clareie, tem que ser uma iluminação artística, uma iluminação para vídeo. Meu Deus, o que é isso? Né? Então, são coisas que ia ficar bonito, o trabalho ia ficar bem feito, mas a grana... Como é que eu vou financiar isso se o boi não está brincando? Se o boi não está ganhando dinheiro? Quem vai financiar isso? Graças a Deus, foi preciso uma deputada lá do Rio de Janeiro, com uma ideia brilhante, criar a Lei Aldir Blanc. O projeto, de autoria da deputada federal Benedita da Silva, do PT, prevê a destinação de 3 bilhões e 600 milhões de reais para o setor cultural, que, segundo a Secretaria-Geral da Presidência, emprega mais de 5 milhões de pessoas no país. A lei é uma homenagem ao escritor e compositor Aldir Blanc, que morreu em maio, vítima do novo coronavírus. Né? E nos deu, né, um certo conforto, que todo mundo estava na lona, né? De ponta a ponta, todo mundo na lona. Agora, esse ano vai mais uma crítica, porque eu vivencio isso e sofro com isso. Tem pessoas que têm poderes, que não tem um grupo sequer cultural, consegue 3 CNPJ e contrai o dinheiro da Lei Aldir Blanc. E nós aqui mendigando para poder você participar, tu tem que responder um questionário desse tamanho. Poxa, quem que não conhece a Maioba com 124 anos de história? Qual foi o ano que a Maioba deixou de fazer a sua festa? Qual foi o ano que a Maioba deixou de fazer a alegria do povo? E aí? Então eu não posso estar satisfeito com uma situação dessas, eu não posso, porque eu vivo na pele. Aqui as pessoas quando chegarem, eles querem encontrar tudo organizado, mas no outro dia, você vier aqui, está mais limpo do que hoje. O boi não tem ninguém contratado de carteira assinada. O boi é uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, mas não tem ninguém contratado aqui. Então, são serviços que são contratos, né? Temporários, tem períodos. E isso impacta diretamente o nosso orçamento. Então, eu preciso angariar um fundo de outro lugar
para me conseguir sustentar isso. E aí é que a insistência nos projetos, editais privados, os mínimos editais que vocês imaginarem, a gente tenta equilibrar. Vamos fazer uma oficina, não sei o quê. Vamos tirar 300 aqui desse daqui. Tira 200 desse, não sei o quê. Já deu um mês do social media. É meio isso que a gente tem feito agora, né? E para quê? Porque a gente acha que é muito importante. E muito importante eu pagar quem filma, muito pagar quem capta o áudio, que trata o áudio, muito importante eu ter luz, né? Tudo isso virou prioridade. Os editais do governo foram assim super importantes para a gente, principalmente para as pessoas, né, que contam com essa renda extra. A gente sempre orienta as pessoas do grupo não contarem só com isso, fazerem outros corres por fora, né, porque às vezes demora para aparecer uma apresentação e tal. Mas para quem conta com essa renda extra foi importante. E para a própria manutenção do grupo, hoje a gente já conseguiu fazer um caixa ao longo dos anos. Os editais foram, eu acho assim, que foram fundamentais, assim. Porque senão a economia da cultura tinha ficado parada. Porque às vezes não é só a gente que recebe. A gente contrata um produtor que não está no grupo. A gente não tem, por exemplo, som. A gente vai alugar um som, a gente vai alugar vai contratar alguém para filmar, para editar, para não sei o quê. Então é toda uma cadeia, né? Um efeito cascata. Injeta recurso na economia. 2020 e 2021 foram anos de projetos para nós, né? A Lei Aldir Blanc nos possibilitou várias coisas, vários trabalhos. E o Amo Poeta Cantador foi um projeto que é com o BNDES e a benfeitoria, então ela tem duas vertentes no mesmo propósito. E eu, inclusive, quero registrar que nós somos o primeiro grupo do Maranhão que conseguiu passar nesse edital do BNDES, que é um edital nacional extremamente difícil e burocrático, mas que é muito bom, porque a gente consegue fazer ações, né, com uma amplitude muito maior, um dinheiro maior. Que aí, mais uma vez, vem aquela história do Boi da Floresta, gostar das coisas novas e se meter nas possibilidades, nas inovações. Quando ele veio com essa ideia para nós, a gente achou o máximo e super topamos. E vamos ver a parte burocrática agora. Burocrático, ok, então vamos se meter nessa confusão. E vamos trabalhar com outra coisa que é totalmente diferente, que é a arte de rua, né? O grafite. E esses 10 murais homenageando os 10 mestres do Bumba Meu Boi, nessa etapa do projeto, que foi um negócio muito especial, de gente que a gente já conhecia, mestres que conviveram com o papai e que a gente não consegue ter contato todo o tempo, mas a gente estreitou esses laços, a gente se aproximou, a gente foi lá. Quando foi esse ano que a gente pensou mesmo, assim, quando foi em março, eu cheguei lá e falei com Rosa, eu queria pra gente fazer um videoclipe. Eu já botei na minha cabeça que a gente vai fazer um videoclipe. Ela disse, eu também estava pensando em fazer um videoclipe meu. Digo, então pronto, eu tô lá em casa, tu tá aqui, a gente tá pensando a mesma coisa. Será que ainda dá tempo? Tá muito em cima da hora. Aí a gente falou com a menina, ela disse que dava tempo. Levantou os custos, né? De certa forma, não que eu achei barato, mas não era tão inacessível. Aí não, então vamos levantar, vamos atrás do público da gente, né? Então a gente fez uma campanha na rede, uma vaquinha, vamos atrás do público, o público quer? Também vamos saber quem é esse público, né? Vamos saber até que ponto eles vão com a gente. Cacheira que toca e canta, divina e cacuriá. No carimbó de cacheira é na casa das minas eu vou dançar. Cacheira que toca e canta. Os editais aqui no Maranhão só se fala de edital para dançar o carnaval e dançar o São João. Não existem editais para fomentar. Então a Aldir Blanc veio para fomentar. Eu ainda tenho as minhas ressalvas, porque a gente não teve categoria de capacitação, a gente teve várias coisas, né? Categorias de mestre, que não tiveram, que foram ventiladas, mas acaba que não teve. Mas não foi de todo mal, jamais, muito pelo contrário. Várias categorias, várias pessoas que conseguiram ter acesso a essa grana, que se não fossem editais não ia ter nada, entendeu? Não ia ter nada. Eu tento acompanhar as atividades culturais fora daqui, né, no eixo do Sudeste, Rio, São Paulo,
E eu vejo que lá tem editais, independente de pandemia, tem editais de financiamentos, a fomento de atividades culturais, audiovisuais, em geral. E aí eu fico pensando, a gente podia trabalhar dessa forma também aqui, entendeu? Aí, claro, que aí vai rolar orçamento e ver quanto é de grana e tá. Claro que o universo de lá, de dinheiro, é muito maior do que o universo que a gente movimenta aqui. Mas ainda que não fosse o mesmo equiparado financeiramente, só o fato de acontecer já é alguma coisa que não deixa a classe artística parada. A gente tentou aproveitar ao máximo. Eu não escrevi mais gente porque eu não consegui escrever por questão de tempo, né? Porque os prazos foram todos muito curtos e muito em cima. Aí a gente fez o Liberdade de Movimento, foi o primeiro Aldir Blanc, de fomento. Aí eu fiz oficina de tambor de crioula, de dança de cazumba, de dança de índios, dança de cacique. Tudo tá no canal do YouTube, todas essas aulas. Aí de bordado já tá com os meninos. Tem Carlos Henrique, Cacá, com bordado. Tem Biúdo, que é Jocenilson, a gente só chama Biúdo, que é o bordado de bata, que é esse com paetê, com miçanga. Aí tem uma oficina dele lá. Tem o Nelson, que é da cantoria e é do bordado, tem ateliê. Tem Darlan cantando, falando a experiência dele, o contato dele com os mestres, a história de vida dele que também que é bem legal. Tem o Erinaldo, Eri Arraes, Eri Diniz, que ele é cacique, mas ele confecciona esses chapéus aí de cacique, ele faz essa parte de fechar, toda a estrutura, e tem uma oficina dele fazendo isso lá. Quer dizer que aí são registros que a gente não tinha nada disso, sabe? Eu sei, eles fazem isso há anos, mas a gente não tinha nada registrado. Às vezes não achava nenhuma foto. Pense que achar uma foto da pessoa fazendo esse trabalho para botar no portfólio, que a pessoa não tinha nem se atentava. Isso foi uma coisa que os editais, com a pandemia, os editais nos jogaram na cara. Se vocês não resistou, nada de vocês, né? Foi assim um tapa, né? Um tapa bem dado, aquele tapa que a pessoa apanha e roda. A gente sempre fez o registro do batizado, da morte do boi em alguns locais, avenida, aqui, ali, etc. Mas esse ano, em função de não podermos irmos ao terreiro, a céu aberto, e fazer, né, essa congregação com a sociedade, nós utilizamos a ferramenta através da rede social para as pessoas terem a oportunidade de vivenciar a Maioba. A participação do público para conosco é algo fantástico. Eu ponho uma nota aqui no meu WhatsApp, eu peço para minha filha colocar no Instagram. Cara, em questão de segundos é tanto retorno, Zé, isso e aquilo. O que você põe, ele acessa, ele acompanha. E a tendência é cada vez aumentar. O nosso Instagram ainda não tem o profissionalismo trabalhando, direcionando, já está contratado para poder passar esses informes nas redes sociais. Em toda a plataforma a gente vai ter, né, a informação direta e profissional da nossa Maioba. Então, a partir desse momento que se inicia em 2020, com as lives, com estar alimentando um canal no YouTube, a gente vai entendendo a importância dessa informação estar em um lugar que muita gente pode acessar. A gente está aqui no Maranhão, a gente vai olhar o São João, mas quem está fora? Conhece Cacuriá de Dona Teté como? Descobre Cacuriá de Dona Teté como? Descobre o que a gente faz aqui no Maranhão como? Tá entendendo? Então, e aí também como que tu mostra esse trabalho, que esse trabalho é interessante? Se tu não tem uma gravação de qualidade, se tu não tem um áudio de qualidade, né? Se tu só tem um CD, aí a pessoa a partir de um CD cria uma ideia. Mas a partir do momento que ela olha vídeo, aí ela já vai entendendo de outra forma aquela manifestação também. Que às vezes ela chegar nesse espaço, conhecer o Cacuriá, levar o Cacuriá para ela, 40 pessoas para sair daqui do Maranhão para se apresentar, é muito dispendioso, né? São profissões que antigamente o boi não absorvia, entendeu? Que a gente sempre sabe que é importante e que seria legal a gente ter. Mas a gente não tinha, até por uma questão financeira mesmo, e que começou a virar uma prioridade. Esse é o fato. Então, a gente conseguiu dar uma atenção melhor ao Instagram no ano passado, com esses trabalhos. Luísa gerando os materiais áudio e fotografia, pequenos vídeos, alguma coisa, editando materiais que a gente já tinha parado. E aí a gente começou a fomentar a rede social, principalmente o Instagram,
e o YouTube, né? Então, começamos nessa atividade de vamos fazer coisas para o povo assistir, vamos fazer videozinho, faz um recorte desse vídeo aqui, é um vídeo longo, a gente faz um recorte, posta um vídeo no Instagram e pá. Uma coisa maior a gente joga no YouTube e tudo mais. Isso também aproxima a gente de quem é o público, o que o público acha, o que o público gosta de ouvir, o que eles estão buscando, o que eles acreditam, né, que é aquela coisa da brincadeira. Eles estão sempre, tem muita brincadeira, o público sempre dialoga muito, brincando com o Cacuriá, então isso também ajuda a construir a identidade, né, da brincadeira, que é essa coisa que eu acho que Dona Teté deixou, que é a coisa do duplo sentido, da brincadeira, do rebolado. E aí o público entende isso também quando ele fala com a gente, é legal. A gente tem que absorver essas tecnologias, né? Que as pessoas estão conectadas, é lá que as pessoas estão. Então, por que eu, enquanto tradicional, enquanto fazedor de cultura aqui no Maranhão, em São Luís, na Liberdade, não posso também estar nesse ambiente? Não posso também mostrar a tecnologia que eu tenho aqui, a tecnologia ancestral, a tecnologia que a gente trabalha aqui dentro. Né? Reconhecer isso como tecnologia é uma coisa nova para mim, que eu também estou aprendendo agora. Mas por que a gente não podia estar nesse ambiente? Se Mark Zuckerberg criar outro aplicativo, a gente vai ter que se encaixar nesse outro aplicativo. Porque, cara, o boi, ele vive lá, no virtual também. Então, a gente tem as pessoas, a gente tem uma rede de amigos em São Paulo, em Rio de Janeiro, Minas Gerais, que essa galera esperando o que a gente vai mandar para conseguir se conectar. Então, são amizades que vieram antes da pandemia e que a gente mal conseguia se falar por telefone, uma ligação, que antigamente nem ligação de vídeo não tinha, né? Então, hoje a gente já consegue fazer uma ligação de vídeo no meio do boi, para a pessoa, né, sentir aquela coisa. E muda tudo. Então, não tem mais como desvincular isso. Hoje eu quero ampliar isso. Hoje eu quero que o boi possa ser o mais dinâmico possível, o mais atualizado possível. Se eu puder manter a profissional de social media lá, uma contratação que eu quero manter no boi. Eu acho que é um caminho que não tem volta, assim. Eu penso que como que a gente perpetua isso depois, se eu não estou aqui, se não tem ninguém para contar essa história, se tem alguém lá na França ou em Portugal, lá na Alemanha fazendo Cacuriá? Como que ela vai saber quais são o que é importante? Então é a partir do audiovisual. Eu posso não estar lá, entendeu? Mas a partir dela olhar o discurso dela, tá entregue. A gente deixa... Quando a gente coloca na rede, a gente deixa para o mundo, né? Não some mais. Se eu posto um vídeo de qualidade na minha rede social, eu atraio mais gente, mais público, mais pessoas e satisfaz também, porque é um entretenimento de alguma forma, entendeu? O boi, ele é uma manifestação tradicional, cultural, tradicional, sincrética, né? Religiosa, mas ela é entretenimento também. Então, todos esses vertentes estão incorporados dentro do boi, né? E a gente entendeu que o entretenimento, ele também é a ferramenta, a possibilidade de eu mostrar o que é importante, o que é sério, o que é ritual, o que é fé, o que é devoção. A gente conseguiu, a gente passou por tudo isso. Passou pela pandemia, perdeu Nelson, perdeu Teté ao longo dos anos, perdeu Cessé Ferreira, perdeu pessoas importantes para o grupo, ainda jovens, né? E o grupo continua entregando o que ele aprendeu ali, né? Foi muito importante, assim, para mim. E volto depois de 2 anos, né? Depois de 2 anos, sem São João, sem estar ali, reunido. Uma festa que eu acho que é uma festa que eu sempre penso assim, é uma festa que eu gosto muito, não só porque eu participo, mas porque é uma festa que eu penso, todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar, desde a criança muito pequena até a senhora da maior idade. Pode estar ali na frente, dançando, indo só olhar, cantando. Então, participa a gente de todo tipo de idade, né? É uma festa que é de todos mesmo. E aqui no Maranhão é mais ainda de todo mundo.
Agora, uma notícia que nos últimos 3 anos nós torcemos muito para chegar a hora de dar. A gente esperou tanto para dar, exatos 40 meses. A Organização Mundial da Saúde acaba de declarar que a Covid-19 não é mais uma emergência global. O avanço da vacinação permitiu que a maioria dos países pudesse voltar à vida como era antes da doença. Depois de 2 anos, uma tradição maranhense está de volta. Existe educação, respeito e harmonia. Quem visita Maranhão vem cheio de alegria. Sempre é de ser abençoada a terra de Gonçalves Dias. A sensação, a emoção é muito grande. A gente não só ter a liberdade de brincar, fazer o nosso povo brincar, mas fazer com que as pessoas vivenciassem ou passasse a vivenciar o São João como fazia anteriormente. Entendo até que numa maior proporção. Nos libertamos e agora a tendência é vadiar para comemorar esse grande feito, essa grande festa do Maranhão, proporciona para o Brasil e para o mundo. Nós criamos a rede social exatamente com a questão da pandemia. Eu mesmo fiz um curso básico de rádio e comunicação e passei a fazer as nossas lives. Mas só poderíamos fazer se atingíssemos um contingente de 5.000 inscritos. Meu Deus, 5.000 é muita gente. E para nossa felicidade, hoje estamos com mais de 60.000 seguidores. Então, ela é o grande elo para a nossa Maioba, como também para todos os segmentos, né, de expansão, de comunicação e interligação com todos. A nossa resistência venceu os problemas e estamos festejando São João. 2 anos sem apresentar e a Maioba não morreu de fome por isso. Então nós vamos fazer, né, a nossa promessa em louvor a São João, o nosso Pai Maior, por ter nos dado a oportunidade de fazer com que esta brincadeira pudesse estar em atividade, não só a Maioba, como também tantos outros. E estamos aqui festejando mais uma vez o São João e espero que daqui para frente nunca mais a gente tenha que passar pelo tormento que passamos anteriormente em função da pandemia. Obrigado, meu Deus, pela Maioba existir. E agora, Bahia! Eita, conjunto, comigo! A gente sempre quis voltar, a gente sente falta desse espaço, dessa correria, o cansaço, as noites perdidas, tudo a gente sente falta. Claro que a pandemia deixou várias coisas, mudaram, né? Essa coisa de materiais audiovisuais entrou, internalizou mais, então hoje a gente anda com a social media mais perto da gente, com o fotógrafo mais perto da gente, então tem seus prós e seus contras, mas é muito bom, tá de volta é muito bom, né? A gente sente falta do calor do povo, de dançar no chão, sabe? Sem estar muito preocupado com máscara, com falta de ar e tudo mais. Foi bom voltar. Manter o grupo junto, manter o grupo unido, o sentimento, a perspectiva de família que a Floresta propaga, que a Floresta trabalha, se manteve ainda que virtual. A gente não planejou muito isso, né? A gente só queria se manter vivo, se manter ativo, continuar as atividades, porque a sensação era que se a gente descansasse, a gente não sabia se ia ter boi de volta, sabe? As pessoas iam ficar muito frias a respeito disso. Então a gente não podia deixar esfriar. Isso foi importantíssimo, porque quando a gente voltou como se não tivesse parado. É muito quilombola, né? Eu tenho falado muito isso. A gente se comporta num ambiente de quilombola, a gente faz aquilombamento, a gente é quilombista, mas a gente nem percebe que é. E depois a gente começa a analisar essas ações e consegue aplicar os conceitos, né? Então foi importantíssimo a gente não ter parado.
ter ativado a nossa vida virtual com mais eficiência e o plano é que isso siga. A gente fala, eu gosto de falar que a gente precisa alimentar o corpo físico e o corpo espiritual. Então, em algum momento, a atividade virtual alimentou o nosso corpo espiritual também. Boa noite, pessoal! Então, estamos chegando com o nosso Cacuriá, né? Esse ano está sendo um ano de reafirmar que o nosso São João está de volta, que as nossas manifestações estão aí, né? Os grupos se reestruturaram e nós vamos estar apresentando, levando essa alegria para todo mundo. Para a gente foi importante porque é isso que a gente faz no mês de junho. Há muitos anos, há 37 anos. Então, não fazer aquilo naquele primeiro ano, apesar de que a gente fez live, foi um vazio, né? Não tá se apresentando, não tá no palco. Então, de certa forma, deixou a gente triste, né? Então, aí a gente fez as atividades. No segundo ano a gente já estava mais fortalecido, teve algumas lives aqui e ali. Mas fez muita falta, porque é um momento que a gente está com companheiros, que a gente ensaiou, veio se desenvolvendo. Então, o Cacuriá a gente se considera assim, tem todo um carinho, cuidado por todo mundo que é do Cacuriá. E a gente também tem uma comunidade, que são de pessoas que fazem oficina, né? Que estão ali que às vezes nem querem entrar, só querem aprender, se divertir, ficar um pouco mais descontraído. Então, pra gente foi importante mesmo para a manutenção das nossas atividades, para o fortalecimento, nosso fortalecimento interno, né? E para manter as pessoas bem. Passarinho verde bateu asa pra voar, bate as asas e abre o bico pra cantar Cacuriá. Passarinho verde bateu asa pra voar, bate as asas e abre o bico pra cantar Cacuriá. É bonito Campo Verde quando vem raiando a aurora. Passarinho abre o bico, bate as asas, canta e chora. Passarinho verde bateu asa pra voar, bate as asas e abre o bico pra cantar Cacuriá. Passarinho verde bateu asa pra voar, bate as asas e abre o bico pra cantar Cacuriá. Lá vai uma, lá vai duas, minha laranja da sina. Minha cabeça é meu mestre, meu juízo que me ensina. Passarinho verde bateu asas pra